Vamos ver se vai entrar alguém. Apostos. Esperando alguém entrar para me dar boa noite. Olá, Carla. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Oi, Carol. Boa noite, eu vou começar, né? Porque eu quero fazer um adendo aqui referente à live de ontem, né? Quando eu falei ontem, né? Depois eu fui assistir, ver como é que ficou. Eu nunca havia feito a live, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu consegui passar o recado e tal? E aí depois eu vi que ficou assim uma discrepância na minha fala, ou deu espaço para dupla interpretação, né? No caso do improviso e da flexibilidade. Então eu vou aproveitar esses minutinhos enquanto eu estou esperando as pessoas chegarem para fazer esse adendo, né? Essa correção, essa retificação. A rotina é para ser seguida, tá, gente? A gente faz a rotina para seguir. A gente deve ser flexível conforme as necessidades do dia, né? Conforme as modificações que tem ali no nosso dia, principalmente em casa que tem criança pequena, né? E o improviso é para as questões de imprevistos, né? A palavra que eu queria usar era imprevisto, ou seja, você não ceder aos improvisos por situações corriqueiras, né? Isso serve à flexibilidade. Agora, para os imprevistos, aquelas coisas que realmente acontecem e que fogem do nosso controle e que é necessário a gente parar, quebrar a rotina para colocar em ordem, que é a questão que eu falei do improviso, né? Ou seja, não se acostumar a improvisar demais. Põe a rotina, siga a rotina, né? Mas conte que volta e meia, né, vai acontecer os imprevistos. Vamos lá, já chegaram algumas pessoas. Deixa eu pôr aqui o meu cronômetro para mim não perder o tempo e deixar falar demais, né? Qual o nosso tema de hoje? Serviços domésticos e educação domiciliar sem ajudante. É possível? Totalmente possível, né, gente? Mas você pode me falar assim: Maia, eu não tenho ajudante, eu não dou conta, eu fico o dia todo cuidando da casa, não sobra tempo, né? Eu não consigo, eu fico o tempo inteiro cuidando da casa, não consigo conciliar a educação domiciliar e os cuidados da casa, os serviços domésticos, né? Eu não vejo isso como uma possibilidade para o meu dia. Keep calm. O que eu tenho para falar para você é o quê? Primeiro, aceite a situação, aceite a sua situação do momento de que você não tem condições de ter um ajudante e que você vai precisar conciliar a educação domiciliar com os serviços domésticos, né? E aceitando essa situação, faça o melhor que você puder com a sua realidade. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, fazer uma analogia para que vocês possam parar e refletir sobre isso antes da gente continuar com as dicas. Suponhamos que vai chegar uma visita lá na sua casa, uma pessoa que você gosta muito e que vai para almoçar e você quer fazer uma bela sobremesa. E aí surge na sua ideia: eu quero fazer um bolo vulcão, né? Aquele bolo maravilhoso que você corta e desce aquela calda, né? A pessoa gosta muito do bolo vulcão e você quer fazer o bolo vulcão, mas é fim de mês. E você vai lá no seu armário e olha, tem leite condensado, leite, ovos e açúcar. É possível fazer um bolo vulcão daquele jeito que você quis, somente com esses ingredientes? Impossível. Mas você pode olhar para aqueles ingredientes, olhar para a sua situação no momento e pensar: o que eu posso fazer de melhor para a minha visita, né, com esses ingredientes? E aí você vai olhar: leite condensado, leite, ovos, açúcar. Vou fazer um belo, saboroso, gostoso pudim de leite condensado, né? Vou colocar todo o meu carinho, vou colocar todo o meu esmero e vou fazer aí um belo pudim para minha visita. Tá, não era aquele bolo maravilhoso que você queria fazer, mas vai ser uma boa receita que vai ser feita com todo carinho, com a situação que você tem naquele dia, né? Então,
Primeiramente, quando você vai falar de serviços domésticos e educação domiciliar sem um ajudante, é isso. Aceita a sua realidade. Você não tem condições de ter um ajudante, você não tem condições de ter uma babá e você vai ter que dar conta, né? Então, eu vou trabalhar com a minha realidade, eu vou fazer o melhor que eu puder. Tudo bem, mas essa live também não é para falar das técnicas de arrumação, para as técnicas de organização, né, para todas as coisas maravilhosas, que tem muito aí. Tem blog, tem canais no YouTube, agora tem até série de TV lá na Netflix ensinando como organizar uma casa, como fazer o melhor, né, na organização, na distribuição, né, das coisas da casa, dos serviços domésticos. Mas aí você pode falar, então, o que você vai falar para mim? Se você não vai me falar o que eu devo fazer, tá, e agora? Vou perder meu tempo olhando para você? Não, você não vai perder seu tempo. Eu vou fazer uma partilha de como eu faço aqui, de como eu tenho feito, das coisas que eu tenho aprendido nesses 4 anos, quando eu comecei a educação domiciliar, comecei a pesquisar, né? E aquilo que eu aprendi, aquilo que deu certo para mim e que pode aí dar certo para você. Porém, mais um porém, né? A gente tem que ter em mente de que não existe mágica. Nós vivemos numa geração de mensagens instantâneas, de coisas instantâneas. A fama é instantânea, as mensagens são instantâneas, né? Até o macarrão é instantâneo. Então a gente quer as coisas tudo a toque de caixa, rápido, que se resolva magicamente. Só que na casa, serviços domésticos, gente, isso não existe, né? Para que você tenha uma casa limpa, organizada, você vai precisar despender trabalho, dedicação e ter muita perseverança, certo? Então, vamos lá para a partilha. Primeiro, vamos colocar as coisas em dia. Tira 1, 2 dias, dá uma faxina na casa. Ponha tudo em ordem, jogue água, tire poeira, desfaça das coisas que você não tá usando mais. Dá aquela faxina, ponha tudo em ordem. Não mexa com... Isso, até o macarrão é instantâneo. Não mexa com as atividades, com as crianças, não faça nada. Só dê uma faxina na casa, ponha tudo em ordem. Coloquei em ordem, então o que eu vou fazer? Vou me programar para manter essa ordem o máximo de tempo que eu consiga, né? Segundo, dei aquela faxina, eu vou fazer uma tabela, eu vou delimitar. Eu já fazia isso antes de começar a pesquisar, a ler sobre a Flylady e tal, e essas técnicas de organização que tem muitas aí na internet. Só que eu não faço exatamente a Flylady, né? Eu não divido por zonas e tal. Quem conhece, depois dá uma pesquisada quem não conhece, né? Tem umas dicas muito boas e que pode ser útil aí na sua realidade, mas na minha não foi. Eu divido, né? Eu tenho uma tabelinha que eu montei também. É uma tabelinha bem simples que você pode fazer até à mão e dividir pelos dias da semana. Aqui eu dividi de segunda a sábado e o domingo eu coloco como descanso. E eu coloco aqui nessa tabelinha as coisas que eu preciso fazer e que eu não preciso necessariamente fazer todos os dias, né? Porque na organização da casa, no cuidado da casa, tem aquelas coisas que você faz todos os dias. Eu preciso lavar prato todos os dias, eu preciso fazer almoço todos os dias, eu preciso dar lanche para os meus filhos todos os dias, preciso dar banho nele todos os dias. Então, nessa tabela, eu não vou colocar essas coisas que eu sei que eu faço todos os dias e que não tem jeito de ficar sem fazer. Essa tabela é só para aquelas coisas que você vai... depois eu disponibilizo sim, talvez ajude aí vocês. Então, você vai distribuir nessa tabela aquelas coisas que você pode flexibilizar. Por exemplo, eu tenho um dia para lavar a roupa do casal, a roupa da casa, um dia para lavar só as roupas das crianças, um dia para cuidar dos banheiros, um dia para cuidar dos quartos. Então, isso aí no decorrer da semana, eu vou trabalhando, né? Vou realizando, cada dia da semana eu faço algo e dou uma geral, porque a minha casa já está faxinada, já está tudo organizado e eu preciso manter. Então, feita essa tabela, né? Segundo, tire um momento do dia. Lembra que ontem a gente falou sobre organizar a rotina? Lá na sua rotina, escolha o melhor momento do dia para você realizar essas tarefas, né? Ah, meu filho gosta de fazer atividades de manhã, ele rende mais de manhã.
né? Então, coloque esse momento para o período da tarde. Ah, não, meu filho ele rende melhor nas atividades no período da tarde, depois da soneca que ele está descansado. Então, coloque esse período de cuidados da casa na parte da manhã. Escolha dentro da sua rotina aquele momento que é mais propício para você realizar essas tarefas, né? Depois, essa é uma dica que eu peguei no blog da Pamela Aruma, né? Ela faz parte lá do curso, da equipe do Carlos Nandalim. E na época eu estava passeando na internet, nem estava procurando nada sobre organização. E eu vi ela fazendo uma analogia, né? Dos cuidados da casa, das necessidades da casa, com as servas da mulher virtuosa. Então, a terceira dica que serviu muito para mim, né, é o tenha servas. Quais as minhas principais servas? A máquina de lavar, o tanquinho, o aspirador de pó. Esse aqui são as 3 servas que eu tenho hoje e que me quebram assim um galho danado, né? Elas me ajudam demais. Esse aspirador de pó eu ganhei recentemente do meu esposo, é um que aspira a água também, né? Então, quando eu tenho que lavar um ambiente, por exemplo, eu vou lavar só os quartos, eu posso jogar a água, esfregar e aspirar a água sem precisar arrastar para a área social da casa. Então isso me ajuda muito, principalmente nessa divisão do dia que eu lavo os quartos, no dia que eu lavo a área social da casa. Então é uma ótima serva, eu recomendo. Escolha um bom que aspire água também, né? Então invista em boas servas, né? Não vai sair comprando um monte de quinquilharia, não vai sair comprando a fritadeira elétrica, uma iogurteira, um liquidificador, uma batedeira, comprar aquele monte de coisa que vai entulhar o seu armário, que vai ser muito mais coisa para você limpar. Então você invista em boas servas e que vão te ajudar de fato, né? Mesmo que seja um pouco mais caro. Pare agora, porque ter essas servas vão te ajudar nessa organização da casa, nessa manutenção dos serviços. E vai chegar no dia bem mais tranquila, né? Bem mais descansada e conseguindo manter, né, a organização da casa, os serviços domésticos em dia. Tendo essas servas, Mayara, mas a minha casa tem criança, eu volta e meia eu não consigo, né, falar, eu não tenho lava-louças, né? Já ouvi falar muito bem, mas ainda não cabe na minha realidade. Acumulou a desordem. Meu bebê ficou doente, eu tive que viajar e aí acabou, não deu para poder manter essa faxina que eu dei. Dê uma pausa. Aqui a cada 20 dias, mais ou menos, eu tenho que dar uma pausa e fazer aquela faxina geral, tá? Quinto ponto, não faça nada que caiba às crianças fazerem. Na minha casa, eu não cato brinquedo. Eu não ponho roupa das crianças no cesto. Eu não guardo os sapatos deles. Então, desde muito pequenininho, aprendeu a andar, eu já vou ensinando. Filhinho, terminou vai tomar banho, pega a sua roupinha e põe no cesto. Né? Então, aqui, vou limpar a casa. Eu já venho com o rodo, já aviso. Filho, a mamãe vai limpar a casa. Né? Então, ele já sai catando tudo porque eles sabem que se tiver brinquedo espalhado na casa, eles vão ser confiscados e vão ficar um bom tempo guardados sem que eles tenham acesso àqueles brinquedos. Então, eu vou limpar a casa, aviso e eles já saem correndo e catando tudo. Não faça o que cabe ao seu filho fazer. Dê coisas que ele consiga fazer. Óbvio, né? Porque senão você vai frustrar a criança. Não vai colocar ele para fazer algo que ele não consiga. Mas não perca tempo fazendo coisas que cabem aos seus filhos fazerem. Sexto ponto. Eu aprendi com a minha mãe, mas eu sei que na Flylady tem também. Durma sempre com a pia limpa. Até a minha segunda filha, eu tinha esse vício horroroso de chegar no dia cansada, no final do dia, olhar lá a pia e falar assim, ai não, tô acabada, amanhã cedo eu arrumo. E dormia com a pia bagunçada, então eu já começava o meu dia naquela correria, fazendo café e arrumando a louça. Agora no meu resguardo da minha terceira filha, minha mãe passou uns dias aqui comigo, como dos outros, né? E aí ela, todos os dias, ela ia dormir, podia ter um copo na pia, ela ia lá, lavava, deixava a pia zerada, limpinha. Quando eu acordava no outro dia para preparar o café, gente, eu olhava para aquela pia e eu sorria. O dia começava de outra forma. E aí eu fiz a determinação, né? Eu
tracei o objetivo. De hoje em diante, eu não durmo mais sem estar com a pia limpa. A maioria dos dias, né, eu tenho conseguido. Fora um dia ou outro que realmente sai muito da rotina, acontece algum imprevisto, eu acabo deixando, mas desde que, nesses últimos 10 meses, né, que é o tempo que a minha filha nasceu, pouquíssimas vezes a minha pia dormiu com pratos nela, e eu garanto pra vocês, o dia começa de outra forma. 7º ponto, comida, né? Eu não sou adepta a cardápios, isso não funcionou pra mim, né, porque eu sou melancólica. Aquela melancólica da gema mesmo, que se põe uma coisa no papel, quer fazer daquela forma. Então, eu fazia o cardápio, quando eu tentei fazer, eu fazia, segunda eu quero fazer uma panqueca de carne moída, tarará, tarará. Chegava lá, às vezes eu não conseguia ir no supermercado, não tinha carne moída, ou não tinha o molho. E aí, o que eu fazia? Entrava, ficava super nervosa, né, porque eu não tinha planejado fazer a panqueca com carne moída e eu não tinha como fazer. É igual o caso que eu falei no início, né? Não tinha como fazer um bolo vulcão, porque eu não tinha os ingredientes. Então, eu parei de fazer cardápio, porque todas as vezes que eu tentei, eu ficava super nervosa, porque eu não conseguia fazer sempre exatamente o que eu tinha planejado. Então, qual a saída que funcionou pra mim? Ter opções, né? Quando eu vou, o freezer, que aqui eu não tenho aquele vertical, está na lista, né? É um dos próximos servos a serem adquiridos, mas eu uso o do duplex, né? Da minha geladeira. Então, eu vou no açougue, eu compro aquelas opções que a nossa família gosta de comer, já separo em porções e deixo congelado. Então, eu vou fazer o almoço, eu abro o freezer, né? Ou quando eu vou separar no início da manhã ou no final da noite anterior, olho as opções que eu tenho e já separo. Então, ter opções que a minha família goste para decidir o que eu vou fazer me ajudou muito mais do que fazer o cardápio, tá? Então, se você é adepta, não fica louca assim que nem eu quando não consegue cumprir o que foi programado, tente o cardápio, talvez funcione muito bem para você. Para mim, não serviu. Eu prefiro ir ao supermercado, comprar as coisas que a gente gosta de comer e trabalhar com isso aí, né, durante a semana. E para os lanches? Lanches, eu vou recomendar aqui para vocês um canal que eu gosto muito, chama Receitas de Paz, de um casal lá de Curitiba, eu descobri recentemente, e eles têm muitas receitas assim fáceis de lanches, tortas, sobremesas, né, que são poucos ingredientes, super rápidos, fáceis, até sorvete deles eu já fiz. Então, para os lanches, eu gosto, sim, eu vou semanalmente. Eu gosto de fazer pão de queijo. Sou mineira, né, gente? Tem que fazer pão de queijo. Então, eu faço uma receita grande, separo uns saquinhos, deixo congelado. Então, de manhã ou à tarde para o lanche, deu vontade, eu vou lá, tiro, descongelo, ponho para assar e tá tudo quentinho, lindo, maravilhoso. Então, para os lanches, busquem receitas que sejam fáceis, com poucos ingredientes, que não sejam coisas muito trabalhosas, de preferências que aceitem ser congeladas ou que durem vários dias, né? Biscoitos, essas coisas. Que aí, receitas de pai. Chama Receitas de Pai. Procure no YouTube, é um canal muito bom, gosto muito deles. Então, para comida é isso. O almoço cardápio não funcionou aqui. E, por último, lá no Fly Lady, eu tô citando o Fly Lady porque muitas mães educadoras trabalham com eles. Olá! Lá ela fala para eliminar os nichos de bagunça. Por exemplo, aquela cadeira, aquele lugar que você tem a mania de chegar, jogar a roupa, deixar a bolsa, né, deixar as coisas e tal, ela fala para eliminar. Aqui, eu sou do contra. Eu tenho que ter um nicho da bagunça. Aqui, lá na minha cozinha, eu deixo uma bandeja em cima do balcão. Então, todas aquelas coisas que estão fora do lugar, ou que eu não tá ali, uma notinha, um brinquedinho que quebrou, alguma coisa que eu preciso guardar depois, eu vou lá e coloco lá naquela bandeja. E depois, de tempos em tempos, eu vou lá, arrumo ela, esvazio, para não ficar as coisas espalhadas. Então, aqui, ter um nicho da bagunça funcionou muito bem. Talvez aí para você funcione também, né? Tudo são testes, né? Às vezes o que cabe na minha realidade não cabe na sua, mas vale a pena tentar. Eu gosto de ter o nicho da bagunça. E por último, né? Eu quero recomendar novamente para vocês o projeto da Sonia Carson.
Gente, a Catarina de Jordão fez um projeto maravilhoso e lá tem muitas dicas, né, para tudo, pra vida eu falo. E lá no projeto da Sônia Carson, ela falou uma coisa que ficou assim gravado pra mim nesse quesito da organização. Ela falou: o que é organização? É que cada coisa tem que ter o seu lugar e cada coisa deve estar no seu lugar. Então eu gostei muito dessa definição e eu trouxe aqui para minha vida, né? Eu fiz aqui, tá aqui. Para recapitular rapidinho com vocês que eu já estourei o meu tempo. Comece pondo a arrumação em dia, faça uma faxina. Monte uma tabela dos serviços semanais, sem os serviços diários, porque se você fica com a lista enorme de coisas que você faz no decorrer do dia, você vai se desanimar. Põe apenas aquilo que você tem que fazer, né? Tenha 1 ou 2 momentos do dia em que você executará essas coisas que você colocou que você colocou lá no seu planejamento, né? Coloque ali na sua rotina. Cuidados com a casa, 1 ou 2 momentos, o que for melhor para você. Tenha servas boas, nada de quinquilharia. Acumulou bagunça? Para tudo, não faça atividades, foque e faça outra faxina, põe as coisas em dia. O ambiente organizado, né, tudo arrumado, casa cheirosa, você vai se sentir bem, as crianças vão bem e no outro dia elas vão querer fazer tantas atividades que você vai recuperar o tempo que você parou no dia anterior para pôr tudo em dia. Né? Não faça nada que é obrigação dos seus filhos. Roupa suja, sapato, brinquedo, eles devem colocar no lugar. Durma de pia limpa. Faça o cardápio, né? Ou tenha opções e porções que agilizarão o preparo aí do almoço, da janta, da alimentação. Lanche, aprenda receitas saborosas, de preferência que possam ser congeladas para que você use aí no seu dia a dia. E por último, para encerrar de fato, vou falar 2 coisas para você. Uma coisa que tem me ajudado muito, que é quase um mantra aqui para mim. Depois você assiste do início e você vai saber. Meu tempo não dá para explicar novamente. Então, primeiro as pessoas, depois as coisas. Primeiro as pessoas, depois as coisas. Primeiro as pessoas, depois as coisas. Então não fique, né, toda afobada porque não está conseguindo colocar. Vai chegar aquele tempo que os seus filhos vão crescer, que você vai ter a casa sempre limpa e arrumada e que aí você vai ter saudade desse tempo de correria. E para finalizar, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Provérbios 31. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre, semelhante ao navio do mercador. Manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite. Distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe serão ornamento, lhe serem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã, abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e o seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas.
A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Seja uma mulher virtuosa. Uma boa noite, espero que vocês tenham gostado e até amanhã.